Tânia. Tânia. Dona Maria José. Dona Maria José, bem-vinda. Deus abençoe. A Miriam e o Flávio Arruda. Fábio Arruda. E a Miriam. Miriam. Sejam bem-vindos. Dona Maria José, deu bom dia. Dona Maria José, deu bom dia. Bom dia. Bom dia, Dona Maria José. Sou Ferreira. Ferreira. Bom dia, Ferreira. Dona Maria José falou: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. E daqui para frente também, Dona Maria José. E daqui para frente nos ajudará o Senhor. O seria de nós sem o Senhor. Tem algumas pessoas que entraram que não está aparecendo aqui para nós. O pessoal que está entrando aí que não aparece aqui, bem-vindos. Estão compartilhando, hein, gente? Vamos compartilhar. Está chiando um pouco, não mais vou falar. Alice. Alice. Alice, bem-vinda. Fala, João. Pessoal, tá melhorando o chiado? Melhorou não, acabou. José Silvério. José Silvério, bem-vindo. Jason Couto. Jason Couto. Bem-vindo, gente. Deus abençoe. Opa, bom dia, Sr. Duval. Na graça do Senhor sempre. Bom dia, bom dia. Caroline. Caroline. Bom dia, Caroline. Bastante gente que entrou que não tá aparecendo pra nós.
Pessoal que está chegando por aí, que não aparece na nossa tela aqui, sejam bem-vindos, ouvindo a palavra de Deus logo de manhã cedo. Ele falou, estava vendo agora as fotos no Facebook lá no Provida, saudade eterna do tio Luiz. Amado. É isso aí, Jazz. O tempo vai passando. Mas decidiu, né? Ayrton Alves da Silva. Ayrton Alves da Silva. Bem-vindo, Ayrton. Deus abençoe você no dia separado para o Senhor. Osvaldo, tudo bem? Ah, Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola dominical, o estudo da palavra de Deus nesse instante, com uma oração. Oremos. Pai eterno, nós te louvamos agradecidos por tua graça e misericórdia para conosco, nesse dia maravilhoso que tu estás nos dando, clamando a ti, ó Deus, nesse instante a tua bênção para essa live, para que as pessoas ao ouvirem tuas sagradas palavras, ó Pai,
possam assim, ó Deus, ser confrontadas com o seu pecado e também, ó Deus, tomar uma atitude concernente à confissão de Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Pai eterno, muito obrigado pelos privilégios, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós, apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, tu tens, Senhor Deus, nos mantido diante de ti. Orienta-nos e nos abençoe nesse instante, esse é o nosso pedido. É o que nós te pedimos no nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema, e o tema chama-se comodismo. Pequeno, mas bastante objetivo. Comodismo. E o texto que nós vamos usar como base é o texto de Atos capítulo 7, 51 a 54 e o 8, de 1 ao 8. Atos 7, do 51 a 54, nós temos a defesa de Estevão. E ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, da qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós, que recebeste a lei por ministérios de anjos e não aguardaste. Aí, chegando no 54, ele diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. O 8, de 1 a 8 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, comodismo, acomodado, ficar em casa quieto, tranquilo, sem precisar, sem querer fazer nada. São muitos fatores, meus irmãos, que levam ao comodismo. E por incrível que pareça, a preguiça, a tecnologia que veio para ajudar, às vezes se torna ela um meio da pessoa se acomodar, né? A tecnologia veio para beneficiar o homem, para ajudar o ser humano, mas muitas das vezes ela vem para causar esse comodismo que nós estamos vendo por aí. Comodismo que a pessoa passa a achar que não é da sua responsabilidade, passa para outro. Falta de compromisso. As pessoas acham que se não fizer tem quem faz, e se achar quem faz aí é que ela não faz mesmo, e ficam acomodadas em casa. E essa tem sido uma das preocupações das igrejas. Pessoas que gostam muito de ficar em casa assistindo culto pela televisão, achando que não precisam de ir mais na igreja. Meus irmãos, é bom nós despertarmos para essa questão do comodismo, porque ele é extremamente perigoso para a nossa vida espiritual. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós temos Estevão fazendo uma defesa, e depois Estevão então vai fazer uma proclamação contra o povo de Israel. Eles ficam com ódio e então matam Estevão apedrejado.
Amados, o Senhor Deus, quando vê muito comodismo na sua igreja, ele passa a usar métodos e estratégias para fazer o povo se mexer. Porque se você pegar do capítulo 8 para trás, do livro de Atos, você vai ver que quando Jesus Cristo vai assunto ao céu, que encerrou suas atividades aqui na terra, fisicamente e presente, a igreja se acomodou. A igreja ficou dentro dos muros de Jerusalém, começou a se encontrar nos átrios, encontrava-se no templo, e houve aquele período de iam, tal, começaram a tomar ceia em casa e levavam pão e começaram a viver um padrão de vida que não era o verdadeiro padrão e nem era o objetivo do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo em fazer com que as pessoas vivessem. E elas passaram a viver, então, de uma forma tranquila, né? Não havia perseguição na igreja, estava tudo tranquilo no começo, e isso vem trazendo um relaxamento, vem trazendo um sossego, né? E daqui a pouco as pessoas já estavam vivendo achando que o evangelho era para ser vivido só nele e para a família dele, e acabou ali. Mas o Senhor Jesus Cristo não instalou a sua igreja no mundo e não trouxe o reino dos céus para cá para ser entregue a um povo acomodado. Então, dentro do plano eterno, e a gente observando os textos, a gente observa o seguinte: o que é melhor para fazer um povo sair do comodismo? Para fazer com que a igreja saísse dos muros de Jerusalém? O Senhor Deus então vai começar a mexer com situações sérias. Vai provocar perseguição. Porque, meus irmãos, a perseguição faz a igreja mexer. Faz mesmo. Faz todos nós, como crente, revelar quem somos. E a perseguição está aí. Mas o que provoca essa grande perseguição da igreja primitiva inicial? Essa perseguição ela é promovida pelo próprio Estevão, no próprio sermão do Estevão. O Senhor Deus usa a palavra de Deus para tocar no povo. Só tinha duas atitudes: ou o povo aceitava, humildemente se humilhava e aceitava Cristo, ou então reagia de forma negativa. O que esse povo fez foi reagir de forma negativa. Observa bem: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. E por quê? Porque a verdade confronta com o pecado. E quando a verdade confronta com o pecado, você tem duas reações: ou você se humilha diante da verdade, ou você reage negativamente contra ela. Esse agora nós vamos entrar, vamos dar uma olhadinha no primeiro ponto: o confronto contra o pecado. Hoje em dia nós temos um evangelho sendo pregado pelos púlpitos por aí fora. É um evangelho de prosperidade, é um evangelho que só traz bênção, é um evangelho que só traz alegria, é um evangelho que só traz isso, só traz aquilo. Se vê falar muito no evangelho abençoado, glória a Deus, ele é tudo isso. Mas não pode esquecer que está embutido na mensagem do evangelho o confronto contra o pecado. A igreja, quando é fiel à palavra de Deus, ela confronta o homem com o pecado dele. E aqui Estevão, nesse sermão dele, foi bastante objetivo, foi inciso, tá? E foi firme. Não recuou, não. Você vai ver algumas palavras no sermão dele, tá? Que existem muitos confrontos e acusações. É mesmo. O confronto contra o pecado, meus irmãos, que Estevão faz aqui, ele é duro. Na defesa de Estevão existem muitos confrontos e acusações. Observou isso? Nós vamos ver aqui as acusações e os confrontos que Estevão faz. Uma igreja que estava praticamente começando a esfriar e a se acomodar dentro daquilo em que ela estava, o que o Senhor Deus faz? Vou lá mandar uma mensagem para as pessoas, vão odiar a igreja, porque ela vai falar a verdade contra o pecado deles,
e eles vão perseguir a igreja. Então aí nós vamos ter o resultado disso. Amados, Estevão começa a pregar, começa a falar, quando chega no versículo 51 em diante, ele começa dizendo assim: homens de dura cerviz. A primeira coisa que Estevão diz para eles é assim: vocês são um povo difícil de receber ensino. São um povo difícil de ser ensinado, de aprendizado. Por isso que ele diz: é um povo de dura cerviz. É um povo que é duro de ser servo da palavra de Deus. Povo de dura cerviz e incircunciso, de coração e de ouvidos, falta de compromisso. Eles não querem a palavra de Deus nem no coração e não querem nem ouvir a palavra. Mas Estevão diz para eles. Vocês já notaram que o evangelho que era pregado ali na igreja primitiva era um evangelho mais confronto? Que hoje nós não usamos nem a metade, não usamos nem um quarto daquilo que daquela forma que ele era pregado, a forma como ele era dirigido às pessoas. Uma pessoa, eu sempre preguei dessa forma, e quando eu cheguei uma vez na igreja, a pessoa falou assim: eu saí de casa, eu vou para a igreja, porque eu quero receber conforto, eu quero receber tranquilidade, eu quero sair, eu quero ouvir sobre paz. Eu falei que ia ouvir sobre paz, mas antes de ouvir sobre paz e ter conforto, nós temos que ter que ouvir sobre o nosso pecado. Porque senão nós vamos passando a mão pelo pecado e ele nunca vai ser abandonado. E Estevão está batendo firme aqui. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Para eles que achavam que tinham o Espírito Santo, para eles que achavam que faziam aquilo que Deus queria, Estevão vai falar a verdade para eles. Sabe qual é a verdade de vocês? É que vocês nunca vocês querem obedecer ao Espírito Santo. Pelo contrário, vocês resistem ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. No passado, Israel tinha resistido. Meus irmãos, quantas pessoas estão resistindo hoje ao Espírito Santo? Quantas pessoas estão resistindo hoje à mensagem da palavra de Deus? Povo de dura cerviz. Resistem até onde pode. E continuam no pecado. Será que nós estamos pregando contra isso? Porque eu tenho ouvido muita generalização do público. As pessoas pregam pelo geral. Nós temos que ser específicos. Jesus Cristo era extremamente específico. Quando se trata de pecado, é questão de vida ou morte. Não adianta achar que pode tratar pecado de outra forma. O ser humano, o pecado tem o poder de trazer um comodismo ao coração do ser humano, e o ser humano tem como resposta se acomodar, achar que está bom desse jeito. Ele diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, a vida de Cristo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Tem que ter coragem para pregar um sermão como esse. Tem que ter coragem para pegar um sermão como esse, chamar todo mundo de assassino e traidor. E dizer que os pais a família toda era assassina. Perseguiram os profetas, mataram o profeta. Isaías cortado ao meio, Jeremias jogado no poço. Isso mesmo, meus irmãos. As grandes perseguições foi necessária. Mas antes da grande perseguição, e sabe por que a igreja é perseguida? É porque a igreja desafia. A igreja não teme. A igreja vai para cima do pecado. E luta contra ele. Quantas famílias estão hoje colhendo as consequências de não ter anunciado, não ter falado para um filho, para uma filha, para um genro, para um pai, para uma mãe, contra o pecado dela. Vós que recebeste a lei por intermédio do ministério de anjos e não guardaram a lei. E não guardaram a lei. Meus irmãos, estão ouvindo quantas situações semelhantes nós temos hoje? E a pergunta que surge é: estamos nós
realmente olhando para a vida do mundo e vendo onde está o pecado, e vendo qual vai ser a consequência daquilo. Essa é uma mensagem, meus irmãos, é de confronto. Só que a mensagem de confronto suscitou ira. O resultado dessa mensagem, ouvindo eles, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra Estevão. E mataram ele, apedrejado. Às vezes eu pergunto às pessoas como é que está a situação. Tá boa, tá tranquilo, tudo bem. Eu fico preocupado, né? Porque é muito difícil um crente fiel mesmo, viu? Bem fiel mesmo na palavra de Deus, tá indo tudo muito bem. Então ele não está pregando contra nada. Quantas vezes as pessoas não estão, vão na padaria, vão no mercado, vão para o trabalho, vêm do trabalho, vão ao aniversário, vão ao encontro de familiares e nunca aproveitam, nunca tiram proveito da oportunidade que Deus deu. Ah, não, mas se for pregar assim, se for falar assim, uma vez o pastor falando comigo, ah, não, você continuar pregando assim, acaba que as pessoas não vão gostar de você. Eu falei assim, e eu estou lá ligando se estão gostando de mim. Eu quero saber o seguinte, como é que eu estou com a palavra. Lembre-se disso, meu querido. Se a pessoa não vai gostar de ouvir a palavra, fala com amor, tá? Não vai para lá querer jogar pedra no telhado dos outros. Não faça isso. Toma cuidado com o que fala, bem, com jeitinho, com amor, com carinho, viu? Fala, meu amor, minha filha, presta atenção, o que você está fazendo é pecado, fala o nome do pecado. Tem crente que não gosta de falar o nome do pecado, tem que falar. Ouviu? Para a pessoa saber que o outro sabe, que Deus sabe. Não existe nada oculto que Deus não vai revelar. Não gostou? Fazer o quê? Eu não posso me calar, eu não posso deixar de pregar o evangelho, porque as pessoas não gostam de ouvir. Pelo contrário, foi isso que levou Jesus Cristo para a cruz. Tá? Bom, quando Estevão acabou de pregar, diz o texto que se levantou uma grande perseguição contra a igreja. Na realidade, Estevão foi aquele que acendeu o rastilho de pólvora. A igreja estava lá já começando a comer, bebendo, todo mundo junto, ceia, participando, levando pão de casa em casa, e um vidão. Aí o Senhor Jesus Cristo olhou do céu e falou assim, querem vida boa? Então, Estevão, você vai dar a sua vida para mudar o curso da igreja. E não deu outra. Levantou-se uma grande perseguição. E a perseguição tira o comodismo. É ou não é? A defesa de Estevão deu início à perseguição. A perseguição faz todo mundo se mexer. Faz. É uma bênção. Essa perseguição é uma bênção. Problema, tempestade. Sabe por que o Apocalipse é cheio de coisa? Cheio de balançar a igreja. Purificar a igreja. Deixar uma igreja pura, santa, imaculada diante de Deus. Diante de Jesus Cristo. Meu irmão, existe uma fórmula de Deus, a forma como Deus faz, do jeito de Deus, do jeito de Cristo. Conhece muito bem a nossa natureza humana, a nossa natureza fraca, viu? Que se acomodou. Ela se acomodou, então vamos ver se você vai se acomodar com um soldado romano chegando na tua porta. Vamos ver se você vai se acomodar com aquele monte de gente chegando com pedra na mão, querendo matar os crentes e tudo. Quando a perseguição aumentou, o povo saiu de casa. Saíram dos muros de Jerusalém. Tá? Saíram dos muros de Jerusalém. E saíram pregando para todo lado. Viu? E é interessante isso. A perseguição foi todos se mexerem. Ela revitalizou a igreja. A igreja estava meio pasmaceira, agora melhorou. Quer ver como é que você vira crente fácil? Eu costumo dizer que quando Deus permite certas coisas na nossa vida, nós viramos mais crente. Aquilo que era para ser, mas nós às vezes bem relaxados não somos. Não é? Não somos. Aí o que acontece? O Senhor Deus vai dar uns apertos. Não é? É um acidente, é uma doença, né? É uma dificuldade financeira, é uma situação ruim, difícil de passar. Aí nós oramos mais, buscamos mais, lemos mais, resmungamos mais.
Mas é assim que o Senhor Deus age. O agir invisível de Deus é dessa forma. Para tirar o comodismo, a letargia. Aquelas pessoas que estão... Ai, se eu vou na igreja hoje não, hein? Aí levanta cedo no domingo, bota a cara para fora assim na janela, assim. Vai chover, sol quente. É capaz de dizer que vai chover. Não quer ir na igreja, quer ficar em casa. Não, vai para a igreja, nego velho. Não vai. Hein? Aí daqui a pouco começa a dar uma dorzinha no corpo, uma dorzinha no coração. De manhã cedinho na igreja com o Bíblia debaixo do braço. Meus irmãos, orem por mim. Deus tem mecanismos altamente eficientes para trazer os seus filhos de volta do comodismo. A igreja, o verdadeiro evangelho, meus irmãos, tem que ser pregado. A perseguição vitaliza a igreja, revitaliza, separa o trigo do joio. Quem é joio mesmo, né? Você vê joio agora no período de live, você vê joio agora na igreja, aquele povão que não vai, né? É meio difícil de ir, né? E leva a igreja a viver pela fé. A perseguição leva a igreja a viver pela fé. Deus lança a igreja no campo. Deus espalha a igreja. Meu irmão, não é necessário vir uma grande perseguição para nós despertarmos para a pregação de um evangelho mais forte, um evangelho mais saudável, de um evangelho que tenha mais confronto. Tá? Feito com amor, com respeito, com carinho. Pregue o evangelho para os teus, pregue o evangelho no seu trabalho, dê testemunho. Pregue contra o pecado. Viva contra o pecado. Meus irmãos, o comportamento do crente, ele denuncia o outro. Ele denuncia o pecado do irmão do lado. Se você tem um comportamento ilibado diante de Deus, as pessoas que estão andando erradas do seu lado, a primeira coisa que vai acontecer quando um crente chega é que as coisas erradas do outro aparecem logo. Viu? Ele se sente incomodado. Ele não vai te convidar para você estar participando de certas falcatruas, de certas coisas erradas. Porque a tua presença é a presença de um crente, a presença de Cristo no ambiente. Agora, se nós nos acomodarmos e acharmos que não precisamos mais, vamos evangelizar através do testemunho, da entrega da palavra, do confronto contra o pecado. Quantas vezes, minha avózinha. Eu tenho muito medo de dizer de avózinha, porque eles acham que a avózinha não pode ouvir umas verdades. A avó tem que ouvir verdade. A mãe, o pai, os filhos, então, eles têm que ouvir mesmo. Ouviu? Filho tem que levar coça de Bíblia. Para aprender, sentar aí e vai ler a Bíblia. Já desde miúdo, desde pequeno. Para ele entender que ele faz parte de uma família de crente. Uma família que não gosta do pecado. Agora não vamos entrar. Esse comodismo que tem trazido, meus irmãos. O pecado está dentro da casa do crente. É as meninas que estão namorando, que estão querendo dormir na casa dos pais, dormir na casa do namorado. Né? É os rapazes que se acham, um garotão, adolescente que se acha que pode fazer o que quer. Ei, fala bem pra ele. O que você está querendo fazer é pecado e vai te levar pro inferno. Te arrependa disso. Ouviu? É pecado. Fala bem grande. Pecado, inferno. Eu gosto de falar inferno. Inferno, bem falado para ele entender. Para não chegar no dia do juízo e ouvir lá da parte de Cristo, não vos conheço. Nós temos que confrontar. Estevão não teve medo não, e morreu, mas pregou. Morreu, mas pregou. Viu? Muitas pessoas, meus irmãos, através desse comodismo, têm abandonado as boas práticas do Evangelho. Não sai, não faz nada, não tem compromisso, não se envolve, não tem vida espiritual. É muito sério isso. Quando o Senhor Deus determinou que a igreja fosse perseguida, que Deus tinha objetivos claros para isso. Você pensa que quando Jesus Cristo converteu você e deixou você dentro da sua casa, junto com sua família, foi para quê? Para você ficar de braço cruzado, ir para a igreja, sentar lá no banco? Eu costumo dizer que na igreja é igualzinho uma biblioteca. Tem aqueles irmãozinhos, igualzinho aqueles livros velhos. Igual aqueles livros velhos, tudo arrumadinho ali, só senta no mesmo lugar. Não faz nada, não vai orar, aparece lá de vez em quando, vai. E aí, meu irmão, coisa... Já levou alguém a Cristo, querido? Jesus Cristo pode te usar?
Você entregou a sua vida para Cristo para Ele fazer dela o que Ele quiser? Porque quando eu entrego a minha vida a Cristo, Ele vai fazer dela o que Ele quiser, é dele. Ou será que nós entregamos e queremos de volta? Nós temos que ter bastante esforço, meus irmãos, para sair desse comodismo. Tá? Quantas vezes pregou o evangelho essa semana? Quantas vezes pregou o evangelho esse ano? Quantas visitas fez? Leu a Bíblia quantos capítulos por dia? Tem pessoas que estão acomodadas que acham que não precisa mais ler a Bíblia, conhece ela toda. Estou cansado de fazer visita na casa de irmão e falar para mim, é verdade, pastor. Olha que esse texto, sabe tudo, acha que sabe tudo. Só que esqueceu que a Bíblia é um livro a ser vivido e não decorado. É muito fácil citar versículo sem viver o versículo. Vai viver o versículo e vai ver se ele não vai causar efeito. Comodismo é perigoso dentro da igreja, é perigoso na vida profissional, é perigoso em todos os campos. Tem pessoas que não evoluem, o comodismo não deixa evoluir. Se você chega a determinados profissionais, aí ele é o mesmo a vida inteira. Não evolui, não estão ativos, não sabe o que está acontecendo no momento da profissão dele. Agora você imagina no campo da vida espiritual, não há crescimento porque se acomodou, porque ele já sabe que está muito bom. Eu vou para o céu mesmo? Será que vai mesmo? Esse tipo de conceito não é conceito que está indo para o céu, não. Tem pessoas que acham, Jesus Cristo já me salvou, então tá tudo certo. Tá não. Tem que confirmar a vossa salvação, o apóstolo Paulo ensina na igreja. Amados, o comodismo é perigoso, tanto na vida profissional, na vida física, na vida espiritual, na vida de família. Às vezes uma pessoa não está brigado com outra, a pessoa se acomoda com aquilo, não vai lá pedir perdão, não vai lá conversar, não vai lá continuar um diálogo, se acomoda com o pecado, admite o pecado, vive o pecado. Aí você vai ver isso acontecendo, você chega dentro da igreja, tem famílias que brigam há 20 anos, 30 anos, porque elas nunca tiveram coragem, nem de confrontar a si mesmo. Confronte a si mesmo, você sabe qual é o seu pecado, eu sei quais são os meus. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Sei, não vem para mim dizer que você também não sabe, que você sabe. Viu? Nós temos que reagir de uma forma simples e sincera, conosco, com as pessoas. Temos que bater de frente com o pecado, confrontar o pecado com força. Viu? Porque se não confrontar o pecado com força, ele sai vencendo. Viu? Ele destrói a vida da igreja, ele destrói a vida do crente. Não podemos fazer isso. Temos sim que tomar uma atitude séria. Não deixe para depois. O acomodado está sempre deixando para depois. O dia da salvação é hoje. Paulo escrevendo lá aos Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, 2. É hoje, não é amanhã não, hein? Tem assunto para resolver com parentes que está aí com mal entendido, com esposa. Tem casal que briga, vão se acomodando para poder... E acaba não fazendo as pazes. Fica convivendo de cara emburrada. Que é isso? Crente não vive dessa forma. Crente vive feliz porque é tudo preto no branco, é tudo ali na mesa. Que ofendi, me perdoa. Pronto. Tem que ter coragem, não tem coragem para brigar, tem que ter coragem para pedir perdão. E por fim, meus irmãos, o terceiro ponto nós temos aqui que a perseguição produz muitos frutos, hein? Às vezes as pessoas pensam que perseguição não produz fruto. A primeira fruto que essa perseguição começou a fazer é que lá do céu o Senhor Deus tirou, o Senhor Jesus Cristo tirou das fileiras dos inimigos da igreja, deixou-se destacar como inimigo da igreja, para colocar no lugar do Estevão, um homem muito simples, que a Bíblia ensina aqui, né? E ele tem um nome, todo mundo sabe qual é. É Saulo. Foi o primeiro fruto da perseguição. Saulo começou a perseguir a igreja. Aí o Senhor Jesus Cristo falou, vem cá, Saulo. Aí botou um Saulo na igreja. Saulo não se acomodava fácil não, hein?
Não parava um minuto. Foi chamado de tagarela. Paulo não parava. Amarraram ele junto com um prisioneiro romano lá e pregou pro romano. Se aquele romano não foi pro céu, vai ter que apanhar. Porque eu vou te contar. Viver perto do Paulo, de guarda, o dia inteiro. E Paulo pregando, recebendo visitas de crente, escrevendo carta e falando de Jesus Cristo, testemunhando. Ele conheceu a vida do Paulo. Hein? Isso aqui é fruto. Perseguição produz muitos frutos na igreja. A primeira coisa, a palavra foi pregada por toda parte. O texto diz aqui que a palavra foi pregada por toda parte. Tá? Entre elementos que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o que a perseguição fez. Está tudo lá dentro de Jerusalém, está tudo lá comendo, lá dormindo. Olha aí. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Você vê só, Deus tem poder para fazer as pessoas realmente experimentar a graça de Cristo. Jesus Cristo tem poder para usarmos como instrumentos seus. Ele quer usar você, meu irmão. Sai desse comodismo. Se coloque na mão de Cristo. Deixa o poder de Cristo atravessar o seu coração. Deixa Deus te usar com poder, com força. O Espírito Santo te usar com poder. Para você pregar e persuadir. Para quando você pregar, as pessoas acreditarem. E não sair por aí achando que tem poder por si. Não existe isso. O poder é de Deus. Deus não dá poder a ninguém. Deus usa o homem como seu instrumento. Exercendo nele o seu poder. O poder pertence a Deus. Aí você vai ver um Filipe pregando. Estava lá parado. E a igreja não pregava. Estava lá dormindo. Agora não. Agora caíram em perseguição. O que aconteceu? Saíram. Evangelizando. Tudo quanto tem lugar. A palavra foi pregada. Saíram dos muros de Jerusalém. Toda a Ásia foi evangelizada. Toda. Foi tão forte aquela perseguição, meus irmãos, que o evangelho chegou até nós hoje. E a perseguição tem mantido a igreja de pé. Porque de vez em quando é bom a perseguição, de vez em quando é bom dar um chacoalhão na igreja para a igreja despertar. Desperta, tu que dormes. Né? O verdadeiro evangelho traz evidências do poder de Cristo. Você já teve a experiência de alguém aceitando Jesus? Quando você falou de Jesus para ela? Já teve? Já teve a experiência de sentir alguém chorando perto de você porque Cristo tocou no coração dela e ela foi convencida que ela é uma pecadora miserável e que precisa de Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Que bênção! Que bênção! Essa experiência só tem quem está em campo. Essa experiência só tem quem confronta o pecado. Essa experiência só tem quem evangeliza. O verdadeiro evangelho traz alegria ao coração do homem. Já viu pessoas ficarem felizes porque aceitaram a Jesus? Já vi muitas. Feliz, alegre. Ela não sabe nem por que está feliz. E com a maturidade espiritual, e com o andamento, e com o crescimento, ela vai aprendendo, vai descobrindo, cada vez mais feliz. O evangelho traz isso. Viu? Porque a palavra de Deus diz aqui, houve grande alegria naquela cidade, uma cidade inteira foi despertada para Cristo, e houve grande alegria. Comodismo não traz alegria para ninguém. Comodismo traz a tristeza. Começa a confusão, brigaceiro dentro da igreja. Estavam tão acomodados lá, tá? Que começaram a confusão lá. Os helenistas, querendo não sei o quê. Daí saiu a ajuda diaconal. Por causa disso. Comodismo traz isso. Agora, preste bem atenção. A alegria. O evangelho tem um poder. O evangelho traz alegria ao coração do homem. Hein? Como é bom você cumprimentar crente, né? Tá sempre feliz, hein? Você sempre... Oi, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Beleza. O que tá vendo? O que você fez? Ah, eu tenho pregado o evangelho, hein? Olha. Levei um fora. Já levou a porta na cara, Godeia? Já levei. Se chegar lá pra bater na porta pra falar de Cristo, a pessoa olha assim pra você, você é crente? Pá! Tá fora. Você sai dali, fala, eu vou embora pra casa. Não prego mais. Vai pra próxima casa. Olha, meus irmãos, se você levar 10 portas, 20 portas,
e só uma abrir para você falar do evangelho para aquela pessoa, você pode ter certeza que valeu a pena. Meu irmão, quando a igreja pensa, quando você sai de casa, quando você sente, vai para fora, vai falar, o mundo está desesperado, o mundo está agonizando, o mundo está esperando um crente bater na porta dele. Pode ter certeza. Se ele vai ser salvo ou não, ninguém sabe, pertence a Cristo. Mas o que nós temos e podemos fazer é transmitir uma mensagem de segurança, transmitir conforto, com pessoas desesperadas. Você senta do lado, norteia a vida dela, conscientiza. Pessoas doentes sobre cama, vai lá orar, vai orar por ela, tá? Não precisa ir para lá querer arrumar confusão, não, vai lá e ora por ela, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é o que for. Chega lá e ora por ela, vira as tuas costas, vai embora e vai para casa do outro pregar. Bota uma Bíblia na mão e sai pregando o Evangelho. Isso mesmo, porque esse é o objetivo da grande perseguição que houve em Jerusalém. E aí foi descobrindo o que o Evangelho tinha de tão precioso, que não podia ficar nas 4 muros de Jerusalém. O Evangelho é um tesouro que tem que ser espalhado pelo mundo. Que ele traz alegria. Você acha que existe alegria no mundo? Aí o povo está atrás de alegria aí, através de droga, através de álcool, através de tudo. Menos de Cristo, que é realmente a alegria. É uma daquelas 9 manifestações do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. Lembra? Amor primeiro. O amor é primeiro a tudo, porque todos eles têm que ter amor. Amor traz alegria, amor traz a paz, o amor é a longanimidade, enfim. Alegria. O verdadeiro evangelho lança fora o comodismo. Quando o verdadeiro evangelho entra no coração de um crente e ele começa a entrar em campo para trabalhar, ele começa a ter experiências. Meu irmão, o evangelho tem que ser experimental. Nós temos que sair do campo da teoria e entrar para o campo do experimento, das soluções, da realidade espiritual. É isso que a palavra de Deus nos traz hoje. Vou concluir com Mateus 28, 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Torne isso uma realidade na sua vida e largue esse comodismo de lado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe todas as nós, através da sua graça e da sua misericórdia. E que possamos realmente nos mover desse comodismo que existe. Amém, irmãos? Nós vamos orar agora, encerrando esse momento de escola dominical, da palavra de estudo, da palavra de Deus. E à noite nós estaremos aqui de novo, pela graça de Deus e por sua misericórdia. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, pela grandiosidade do teu amor para conosco e nos instigar, ó Deus, e nos mover do nosso comodismo e nos colocar, ó Deus, na prática da palavra, na prática do evangelismo, na prática de evangelizar as pessoas, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, trazendo-nos coragem para poder confrontarmos o pecado, a ensinar, ó Deus, a respeito do pecado nas nossas famílias, em nossos amigos, e que as pessoas, ó Deus, quando olharem para nossas vidas, possam realmente dar glória a Ti, dar glória ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que teve o poder de mudar e transformar nossas vidas. Que a experiência da transformação, ó Deus, seja uma experiência comum entre o povo de Deus. Abençoa-nos cada vez mais nesse dia glorioso. Nós te louvamos agradecidos, ó Deus, em Cristo Jesus, pela Tua palavra. Amém, Pai. É hora de ser sempre nova de novo. Ipanema, livre dos pés à cabeça. Uhul! Nós podemos fazer isso por horas e horas.
Pessoal, até a noite, se Deus quiser.